Salve! Você está no terceiro milênio e a cultura do terceiro milênio é a cultura racional contida nos livros Universo em Desencanto. E no livro Universo em Desencanto, muita gente começa a ler e não entende, acha diferente o jeito de escrever. Por que está escrito desse jeito? Eu não estou entendendo. E o português é muito simples, porque é para todo mundo entender, e o jeito que foi escrito é a linguagem racional. E depois, com o tempo, você vai se adaptando a esse tipo de leitura. No início, realmente, você estranha, mas dentro da continuidade da leitura, você vai começando a entender por que é escrito daquele jeito. E hoje, agora nesse programa, nós vamos falar sobre a linguagem racional. Eu fiz um levantamento, e isso é importante a gente ressaltar para as pessoas. Nos 21 volumes da obra, que são o curso primário com 7 volumes, o curso secundário com mais 7 volumes e o curso superior com mais 7 volumes, né? Portanto, do 1 ao 7, do 8 ao 15 e do 16 ao 21, e com um programa de computador na mídia digital, buscando 3 palavras básicas que no nosso contexto da cultura racional são muito usuais e que também causam uma certa, vamos dizer assim, eu não diria confusão, porque as palavras não foram feitas para causar confusão, mas nós somos confusos por causa das informações anteriores adquiridas no nosso, vamos dizer, nosso programinha de educação. Nós fomos educados de uma forma artificial e o racional superior está querendo nos mostrar uma educação natural. Então, no princípio, ele não usa, por exemplo, a palavra energia, ele não usa no primeiro volume. Ele começa a aparecer esta palavra pela busca que eu fiz, ressalvando aí algumas falhas na digitação que possa não ter encontrado, né? Porque a pessoa pode ter digitado errado e eu não achei a palavra. Apenas fazendo essa ressalva, isso não é um número preciso. Mas pela estatística que vou apresentar aqui, as pessoas logo compreenderão o sentido do que a gente quer dizer. A palavra energia, por exemplo, aparece no 6º volume e no 7º, uma ocorrência apenas. Uma vez foi encontrada apenas a palavra energia no 6º e no 7º volume. A partir a próxima ocorrência da palavra energia vem no volume 15. Veja só, a palavra energia, que é uma palavra tão comum na cultura racional, que quem já leu e releu várias vezes, acha até que está muito repetida. Mas quando chega no volume 15, é que aparece a terceira ocorrência da palavra energia, repito, segundo esse meu levantamento digital, que pode estar sujeito a uma ou outra alteração. No volume 17, olha, do 15 para o 17, novamente uma ocorrência. Já quando chega no 19º volume, a palavra energia passa a ter 26 ocorrências, já subiu bastante. No 20º repete mais ou menos 26 ocorrências e no 21º aí sim aparecem 109 ocorrências da palavra energia. Nesta palavra energia dá para a gente perceber como que o racional superior veio tratando os seus cursos, o curso de imunização, que é o curso de desenvolvimento do raciocínio, perante a nossa formação, que era o desenvolvimento do pensamento. Porque quando a gente vai ler o livro Universo em Desencanto, nós estamos formando a escola da vida, do pensamento, da imaginação, que é a parte artificial. A palavra energia tem um sentido, ou dois, e ele nos quer mostrar um sentido diferente dessa palavra energia. Aqui repetindo rapidamente então, uma segunda palavra, que é a palavra energia racional, ela só vai aparecer escrita no livro da obra, que eu fiz a pesquisa, somente no 19º volume. Ou seja, 18 volumes da obra, ele não usa a palavra energia racional. Ela está na capa do livro, perdão. Todos os volumes têm a palavra energia racional, mas dentro do texto, na minha busca, volto a repetir, digital, não encontrei a palavra energia racional, a não ser no 19º volume. No 20º ela já tem 5 ocorrências e quando chega no 21º, a palavra energia racional, 34 ocorrências. E uma terceira estatística também muito curiosa, para quem conhece, é muito legal, que é a palavra ou o conceito de corpo de energia racional. Este conceito que hoje nós trabalhamos muito bem na cultura racional, toda hora nós lemos sobre isso, e que nós sabemos que corpo de energia racional
é como que substituindo aquele conceito do espírito, daquela formação espiritual. Por esse motivo, ele não é citado nem no primeiro, nem no segundo, nem no terceiro, nem no quarto. Corpo de energia racional tem uma ocorrência apenas no 20º volume. Apenas no 20º volume ele fala do corpo de energia racional. E no 21º, aí sim, 22 ocorrências do corpo de energia racional. E aí você já está no curso superior. Exatamente, que do 16 ao 21 é o curso superior da cultura racional. Então, o fundamental que esta preparação é feita numa linguagem simples e objetiva, ele usa muito a palavra fluido, inicialmente, como substituto da palavra energia, tanto a parte energia elétrica e magnética, quanto a parte de energia racional, e ele usa fluido. Mas ele também, o sentido de fluido, quando ele começa a falar no primeiro volume, eu não fiz a estatística da palavra fluidos. Provavelmente ela vai diminuindo conforme avança a obra, né? Que conforme avança o entendimento, que ele vem ditando os livros e o entendimento das pessoas vai melhorando. Então ele passa a ditar livros diferentes para que as pessoas já estão preparadas para entender a história. Quer dizer, você vai ler o livro Universo em Desencanto como sendo uma história dentro de um clima de mudanças. E aí está a prova dessa mudança das palavras. O próprio idioma que ele usa inicialmente é um idioma meio que, vamos dizer assim, meio que espiritualista, de médium, e vem para um contexto mais físico, mais metafísico, mais gnóstico e etc., daquilo que o ser humano já conhecia. E por que ele optou, né? Por que ele optou por essa forma de falar? Aí eu vou pedir para o Dr. Carlos explicar aqui para as pessoas o que é o português racional, né, Dr. Carlos? Isso aí. Novamente citando o professor Gaspar, nas suas apreciações da obra Universo em Desencanto, ele diz que cumpre distinguir linguagem de língua. Língua é língua portuguesa, língua inglesa. Linguagem é uma estrutura teórico-verbal para a transmissão de um conhecimento. Agora, a opção do racional superior pelo português racional, um português simples do povo, é porque a maioria não frequentou academias. Isso está textual no Universo em Desencanto. E as provas que a estatística mostra, quase 70% do povo brasileiro é analfabeto funcional. Sabe ler, sabe escrever seu nome, mas não sabe interpretar um texto. Essa é a realidade real que nós estamos vivendo, né? Em plena fase racional, terceiro milênio, a maioria não é capaz de interpretar um texto. Então, Deus é pai que ama com amor de mãe, Isaías 49:15. Eu decorei porque eu gosto desse versículo, né? Então, Deus é pai que ama com amor de mãe, ele fez esse português simples para todo mundo entender. O professor Gaspar, no final das suas apreciações, lá no final ele diz que a redenção em linguagem popular deixa intacta a origem superior dessa mensagem, a origem transcendental, que é a energia racional, que não tem nada a ver com o campo eletromagnético. Então, o falar difícil é filosófico, científico, na realidade não adianta para o povo não tem condição de acompanhar. Muito poucos têm. Então, o racional superior diz que é para fazer como um garimpeiro. Vai lendo, fazendo como um garimpeiro. Se a pessoa não precisa das repetições, ela tira como cascalho. Mas a minha experiência pessoal é que muito poucas pessoas que vieram me dizer está muito repetido, eu pedia para diga então o que está muito repetido. Só uma ou duas disseram, está muito repetido esse fluido elétrico e magnético. Mas você entendeu, fulano, o que é o fluido eletromagnético? Nenhuma das duas soube. Entendeu? Então o racional superior manda fazer como um garimpeiro. Deixa eu concluir. Manda sentir a leitura para sentir... Doutor Carlos, se estivesse escrito energia elétrica e magnética, talvez pensasse que entendia, né? Ia pensar mais que entendia, mas não ia entender, porque ele está alfabetizando em termos de psicofísica, em termos de psicologia das energias. Entendeu? O vermelho, que a gente falou no outro programa, a cor vermelho, é só o que a gente é alfabetizado aqui na ilusão, na maia, no encanto. É um comprimento de onda, mas tem quem está comandando, como o Edivaldo também falou no outro programa, a parte invisível
habitantes invisíveis, eles manipulam as energias, induzem o ser humano. Então, quem não se conhece é como quem é um cego de olhos abertos. Quem não sabe é como quem não vê, né? Então, o racional superior conclui que essa pessoa que está tendo dificuldade com a linguagem tem que ter atenção e carinho, porque é para a sua salvação. Salvação é linguagem místico-religiosa e ele explica, é apenas o retorno ao seu estado verdadeiro natural, ao meta-universo, o mundo racional. Então, leia com atenção e carinho, com persistência, sentindo a energia racional, aí prestando atenção nas entrelinhas, e aí vai se abrir o sentido psicológico da leitura. A pessoa vai ter a sabedoria em si mesma e, principalmente, ela vai estar adquirindo, ficando de posse da energia racional, que é uma energia que conversa dentro do eu da pessoa, dá orientações particulares enquanto a gente durar aqui na vida da matéria para ter o equilíbrio, um equilíbrio racional condizente com a nossa origem divina. Doutor Carlos, vou aproveitar que você falou de cor. Vamos aproveitar um ganchinho aqui e falar sobre cor, porque muita gente diz, eu adoro vermelho, eu adoro, tem que ter um pretinho básico. A influência dessas cores todas sobre a pessoa. É um capítulo grande, o Racional fala bastante sobre isso, né? O vermelho é a cor símbolo do elétrico, mas é a cor do sangue. Então, vem as guerras, vem o derramamento de sangue, mas é uma cor que é energética, faz a pessoa ter mais gana, mais vontade. Em espanhol eles falam, los valientes van de rojo, os valentes gostam do vermelho, vão de vermelho, né? Carro vermelho sempre vende muito fácil, né? The Lady in Red está lá no cinema, entendeu? O preto é luto, é trevas. Então, a cor que simboliza o campo eletromagnético são essas duas, basicamente, é o Yin e Yang. Eles usam muito isso lá no Oriente, que já são mais alfabetizados em termos de energia, porque ainda tem muita coisa do alfabeto astrológico ainda instalado no cultural do Oriente, né? Quando veio muita coisa da filosofia oriental para o Ocidente, século XX principalmente, onde houve uma grande mudança de mentalidade. Um dos fatores foi esse e o outro foi a evolução da psicologia mesmo do Ocidente. E tudo isso leva aqui ao ponto de autoconhecimento. As outras cores, cada uma tem a sua psicologia, né? Então, tem a sua... E nas viradas de ano o pessoal fala na televisão, bota essa cor se você deseja isso, se você deseja dinheiro, se você deseja amor. Isso é uma realidade real, porque as cores, o Racional Superior diz, continuam em energia. Continuam como? Os comandos trabalham dentro daquela vibração daquela cor. E eles têm um dom, uma finalidade, né? Então, essa é a psicologia das energias, no caso das cores, como você falou. E é bem amplo esse tema. Temos muito ainda para falar sobre isso. O que vale ressaltar sempre é a forma da linguagem que é usada no livro, que nos faz compreender isto. Aí nós traduzimos ou esclarecemos esse sentido para o habitual, vamos dizer assim, para o que as pessoas conhecem, né, que tem como normal até então. Mas o normal mesmo do ser humano é o se conhecer. E o se conhecer está na obra Universo em Desencanto, que tem base, tem lógica, tem provas e comprovações e é para todos. Por isso, a linguagem escolhida, repetindo sempre isso, é a linguagem simples, mas de uma alta elevação, que me fez perceber, eu como professor universitário, Dr. Carlos e outros tantos do meio acadêmico, não muitos, mas outros tantos, que nos fez perceber a grandeza real que existe na informação elucidativa que está na cultura racional. Não há mais mistérios, não há mais enigmas nem fenômenos, apesar do que os senhores das academias perderam um tempo incrível em achar que este livro não tinha nada de informação para eles. Pobres, coitados, colegas, companheiros, espero encontrá-los não arrependidos, porque não é o caso, mas em pleno processo de lapidação, porque não foi suficiente a ciência deles para reconhecer a realidade que está absolutamente transcrita nessa obra e que as pessoas que não conhecem não dão valor.
mas pelo sofrimento, pela porta apertada do sofrimento, vão dar, porque não tem saída. Porfírio, a gente vê muita gente falando muito bonito e não resolvendo nada. E o livro do Universo Desencanto vem com uma leitura muito simples, uma escrita simples, para todo mundo entender, e resolve tudo. Então, você quer resolver tudo? Leia o livro do Universo Desencanto. E com muitos erros ainda. E ainda por cima com muitos erros, porque a preparação do livro tem as suas histórias, tem muitos detalhes para serem informados, e tem erros sim de grafia, erros de anotação, e vocês vão dizer, e muitos vão perguntar, e por que que tem essa prepotência, essa predominância de salvar a humanidade? Porque é um livro do verdadeiro Deus, e Deus tem poder para tudo. Inclusive com um livro que dizem deste, mas ele prova e comprova, com base e com lógica, na vida de cada um de nós, o poder que ele tem, que de repente nem o livro precisava. O livro, diríamos nós, é para em inglês ver. O sentimento racional é o que vale. E aí tem muita gente muito bem preparada no mundo que não sabe. E tem muita gente que pensa que está muito preparada e não está. Cada um no seu entendimento. Tá certo, doutor Oswaldo? Certíssimo. E olha só. É por aí. E está na hora de terminar, mas tem muito assunto para falar. O recado é esse, né? E depois desse recado, se você não pegar o livro para ler, você está perdendo tempo. Então corra e leia o livro do Universo Desencanto, porque vai resolver tudo? Vai sim. E você vai sentir, e vai ter provas e comprovações, e você vai querer até participar do programa aqui. Oswaldo, e se quiser no próximo vídeo a gente fala um pouquinho sobre isso. Exatamente. Salve, muito obrigado a todos pela atenção.